Meus irmãos, livro de Eclesiastes, capítulo 5. O pastor só vai pregar Eclesiastes agora, é? Eu gosto, irmãos. Eclesiastes é bom com força. E eu não vou expor o livro, porque eu não sou maluco. Isso é coisa do pastor Itamar, que tem mais coragem do que eu. Não tem essa capacidade. Eclesiastes todo o livro foi exposto pelo reverendo Itamar há não muito tempo, se não me engano aí, 2018, 2019 ali, pregou o livro todo à igreja, texto difícil, mas extremamente proveitoso. E se você quiser ouvir uma versão melhor ainda do texto, você vai ouvir o Emílio Garófalo, tá bom? Vai lá ouvir o Garófalo expondo todo o livro de Eclesiastes, você vai falar, rapaz, pastor Lucas é fraquinho, mas o Garófalo é bom. Vai lá, meu irmão, ouve os sermões em Eclesiastes do homem, que é uma bênção. Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. O pregador nos diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar de novo, irmãos. Pai eterno, queremos nos apresentar ao Senhor, Deus, com ações de graças por podermos prestar culto ao Teu nome, por sermos considerados dignos em Cristo, por sermos alcançados, Senhor, pela Tua graça, que não só nos redimiu do pecado, mas que agora se ocupa em nos ensinar a viver de forma sábia. Queremos, Deus, temer o Teu nome, queremos atender à Escritura, e nós não podemos fazê-lo pela limitação do nosso pecado. Só o Senhor pode agir em nós, Pai, só o Teu Espírito pode nos convencer e nos clarear os bons ensinos da Escritura. Pedimos, Senhor, faça-o, nos dá sabedoria, nos dá temor ao Teu nome, nos conduza, Senhor, a sermos réplicas bem iguais a Cristo. Nos dá, Senhor, esta imitação do caráter de Jesus através da Tua palavra. É o que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, na volta a gente compra, tá bom? Combinado? Quem de vocês foi vítima dessa frase? Na volta a gente compra. Ô promessa miserável, meu irmão. A mãe que diz isso pensando, eu só preciso distrair, tirar os olhos dessa criança disso aqui, sem nenhuma intenção de cumprir sua promessa. Ô mãe ruim, hein? Mas vocês não ficam atrás não, filhos. Eu sei que você falou, mamãe, pode me dar o cachorrinho de Natal, eu prometo que eu vou limpar a sujeira que ele fizer lá no nosso quintal. Eu prometo. Né? Juntou 3 sacolinhas de sujeira do cachorro e nunca mais lançou mão. E agora você tem dó de dar o bichinho, né? Você não vai fazer isso.
É difícil lidar com promessas, meu irmão. É difícil lidar com aquelas que fazemos. Inúmeras categorias de trabalho, formações, bacharelados, colação de grau. É hora de fazer promessas, com a mão direita estendida à frente, dizendo: prometo solenemente. Ai, ai, ai. E a gente vê passando na rua o carro do atestado. Já viu isso aí, não? Compre seu atestado. O carro do atestado está passando em sua rua. E o médico vai com o CRM dele assinar um atestado falso para você não precisar se apresentar na empresa amanhã, logo no retorno. Eu sei que você está cansado, dormiu demais e agora tem que descansar do descanso. E pessoas estão descumprindo as suas promessas. Promessas que todos aqueles que foram batizados em igrejas sérias assumiram promessas diante do Senhor. Especialmente os presbiterianos que batizaram a seus filhos. E nós prometemos assiduidade na igreja. Difícil, né, meu irmão? Nós prometemos solenemente diante do Senhor trazer os nossos filhos com assiduidade à igreja. E aí a nossa igreja é réu disso aqui, meu irmão. Porque a estatística do superintendente na chamada é de 50% de presença, a média dos alunos. Como é que nós deveríamos lidar com votos, com promessas feitas, com compromissos assumidos, especialmente aqueles que são assumidos diante de Deus? O pregador não está falando de promessas do tipo, na volta a gente compra. Ele está falando sobre compromissos que são assumidos diante do Senhor e que naturalmente vão se replicar numa vida íntegra, vão se replicar também ao próximo, mas sumariamente assumidos diante do Senhor. Como é que nós levamos em consideração e seriedade os compromissos que ninguém nos obrigou a fazer? Que nós fizemos por livre e espontânea vontade. Perceba, Eclesiastes não é um texto de normas. Eclesiastes não é uma leitura semelhante a Deuteronômio, uma leitura de lei, de instruções da lei do Senhor. O pregador de Eclesiastes não está cunhando regras simplesmente. Em todo o livro, o autor, que se chama o pregador, nós não sabemos com certeza absoluta quem é essa figura. Ele está falando sobre a vida como ela é, sobre como as vaidades do mundo, no sentido de serem coisas rápidas, passageiras, que se desfazem antes que nós percebamos, como essas realidades tocam a nossa vida. E ele está dizendo sobre como que crentes, pessoas que temem ao Senhor, vivem de forma sábia e não tola num mundo passageiro, num mundo de desigualdade, num mundo que lida com crueldades, num mundo que nem sempre vê os bons serem bem recompensados, e onde às vezes os maus triunfam. Como gente sábia vive nesse mundo? E o pregador agora parece fazer uma interrupção em toda a sua sequência. Ele fala de assuntos diferentes antes, ele vai falar sobre assuntos diferentes depois, e parece que agora ele está chamando os sábios e os tolos para se colocarem diante da casa de Deus. É um momento em que o pregador de Eclesiastes está falando sobre esta sabedoria para viver aplicada à vida de culto ao Senhor, aplicada aos compromissos pessoais que nós fazemos com o Senhor. Como é que nós deveríamos lidar com o Senhor nosso Deus? Então, eu queria falar sobre esse tema, te chamando a temer a Deus, não só com a sua boca, mas também com o seu coração. O chamado final do texto é temor a Deus, com a sua boca e também com o seu coração. E 4 ensinos
nos advertem, nos expõem a forma como nós devemos temer a Deus com a boca e com o coração. Perceba, a primeira coisa que o pregador vai nos falar sobre temer a Deus com a boca e o coração é sobre sermos conscientes. O primeiro ensino do texto, a primeira sabedoria exposta é: seja consciente. Como eu faço isso? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Você precisa entender que nós estamos nos apresentando ao Senhor e o Senhor tem uma lida diferente, uma tocada diferente. As coisas diante de Deus não são como as coisas que se veem no mundo. Porque nós estamos rodeados de gente pecadora e o Senhor é santo. Porque nós estamos acostumados a pecar contra outros e ser alvo do pecado de outros. E nós não podemos tolerar uma vida de pecado diante de Deus. E Deus não vai falhar conosco. O pregador está dizendo: pare e considere quando você está diante do Senhor, porque você não está mais em terreno comum. Parece Deus falando com Moisés, não é? Olha, não se achegue para cá. Tira as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Meu irmão, o Antigo Testamento parece trazer delimitações físicas para essa distinção de Deus. Se alguém vai servir ao Senhor, essa pessoa precisa saber até onde pode ir no templo. É um gentio, então no pátio dos gentios, você não vai passar dali. Você é sacerdote? Não, então você não pode entrar para o lugar do sacrifício. Você é sacerdote, mas você é o sumo sacerdote, então você não pode entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entra. E quando o sumo sacerdote entra? Só na convocação solene de Deus para a festa da Páscoa, onde ele vai entrar e oferecer o sacrifício descritivo determinado pelo Senhor. O Antigo Testamento é mais prescritivo quanto a isso. A ação de Cristo rompe o véu. A ação de Cristo tira essas paredes entre nós e o Santo dos Santos. Por meio de Cristo, agora, o acesso é livre ao Senhor. Perceba, liberdade não é libertinagem. Como é que você se apresenta diante do Senhor? Como é que você dirige a sua fala a Deus? O pregador de Eclesiastes está dizendo: guarda o teu pé. E ele te dá a razão. Ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Guarda o teu pé para que você seja consciente do que está fazendo, porque os tolos se apresentam diante de Deus de qualquer forma, entregam ao Senhor qualquer sacrifício e eles não se preocupam. E ele ainda vai falar de uma consequência disso: os tolos não sabem que fazem mal. Pobres tolos, eles nem sabem que estão fazendo errado. Não é isso, meu irmão. O texto está dizendo: eles são ignorantes, eles são alheios a Deus. Eles se apresentam ao Senhor e oferecem qualquer tipo de sacrifício, e eles não consideram a presença de quem eles estão diante. Eles não consideram a distinção que deve haver no estar na casa de Deus, no passar a servir ao Senhor. Então, o texto não está nos falando sobre os sábios, mas ele está nos falando sobre os tolos. Tolos não fazem distinção do serviço a Deus de outras coisas. Tolos não separam a sua integridade para se apresentar ao Senhor. Eles não têm consciência, eles não têm discernimento, eles servem a Deus como se fizessem qualquer outra coisa. Entregam um animal manco, coxo, eles fazem as festas da lua nova de qualquer forma, como nós lemos no profeta Isaías. E como é que nós, de alguma forma, faríamos isso hoje? Como é que nós deveríamos cuidar para ter consciência? E meu irmão, a gente poderia interromper aqui e fazer 1h30 de aplicações. Como você se preparou para estar no culto? Como a tua cabeça lida com os textos bíblicos que nós lemos? Quão intencionalmente você participa do que está acontecendo aqui?
Qual é a tua disposição de coração para ouvir a Escritura? E você está diante de uma igreja que tolera um pastor que fala muito. Dói as costas às vezes, não dói? O banco é duro. Qual a tua disposição de ouvir algo que seja pregado e tomar um compromisso sério e sólido com a prática disso? Eu te adverti antes de nós cantarmos. Agora que nós cantamos, como você cantou diante do Senhor? Como? Quais são os seus pensamentos? Qual é o entendimento que você tem das letras que você proferiu? Qual é o teu compromisso em prestar atenção no culto e não ler o teu WhatsApp durante o culto? Meu irmão, graças a Deus não tinha WhatsApp na época do seu Odilon. Né, seu Odilon? Se tivesse WhatsApp na época do seu Odilon, rapaz, a diaconia era faca na caveira nessa época. O diácono, pergunta ao seu Odilon, quando o irmão estava conversando, se o diácono não chegava, dava um tapinho no ombro e falava assim, ó, presta atenção no pastor lá, por favor. Como você se achega para servir? Tolos servem a Deus de qualquer jeito. Tolos não têm temor no coração e não levam em conta diante de quem eles estão. Meu irmão, Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. É certo que agora nós entramos no Santo dos Santos com intrepidez por um caminho aberto por meio de Cristo, mas não para servir a Deus de qualquer forma, não para fazer como melhor parece ao nosso próprio coração, mas para seguir com a mesma boa consciência, guardando seus pés, considerando a forma como você se porta no culto, a forma como você lida com cada ação do culto, a forma como você vai ensinar os seus filhos e você vai cobrar deles a participação possível que eles possam ter no culto. Para que o Senhor não diga, eu estou cansado de sofrer as suas festas. Não cantem para mim, não. Eu não quero ouvir. Não orem demais, não. Não multipliquem as suas orações, porque vocês estão vivendo em pecado. E eu não vou aceitar algo que é feito só pela forma externa. Achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Achegue-se com boa atenção. Inúmeras vezes a Escritura nos diz, ouve, ó Israel. O apóstolo Paulo nos diz, a fé vem pelo ouvir. Tiago nos adverte, é melhor estar pronto a ouvir e ser tardio a falar. Não venha fazer qualquer tipo de sacrifício ao Senhor. Não se apresente a Deus de qualquer forma. Apresente-se ao Senhor com boa consciência e discernimento do que você está fazendo e diante de quem você está. O texto nos fala sobre este preparo, sobre este discernimento. Mas agora, em segundo lugar, ele vai nos advertir um pouco mais assertivamente sobre as práticas do culto. Ele vai nos dizer sobre nós não sermos precipitados. Então, seja consciente e não seja precipitado. O texto diz literalmente no verso 2: não te precipites com a tua boca. Calma, não seja apressado em falar. Não te precipites com a tua boca e nem com o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Se você se apresentou ao Senhor para ouvir, com boa atenção no que está acontecendo, com discernimento de que você está na casa do Senhor e que você está perante o Senhor, então, estando diante de Deus, não vem com pressa. Calma. Não seja apressado para com a sua boca dizer algo diante de Deus. Este é o problema dos nossos votos precipitados, dos nossos compromissos precipitados. Este é o problema de como um tolo nos apresentarmos a Deus e cantarmos e falarmos e orarmos sem discernimento. Você está fazendo todas essas coisas diante de Deus. E o pregador te dá uma razão pela qual você não deveria se precipitar.
Deus está nos céus e você está na terra. Você faz promessas, você fala coisas, você está empolgado, meu irmão. E você assume compromissos diante do Senhor, e daqui a pouco você muda. Deus não é como você. O Senhor está nos céus e nós estamos na terra. Nós mudamos o nosso pensamento, nós rejeitamos tantas vezes o Senhor em compromissos que nós fizemos impensadamente, mas Deus não mudou. O Senhor permanece. Nós não deveríamos nos portar com incompreensão diante de Deus, mas com essa consciência de quem nós estamos servindo. E Deus permanecendo, a conclusão então do pregador para nós é: sejam poucas as suas palavras. Pensa bem no que você vai dizer a Deus, para que você diga com discernimento e boa consciência, porque Deus não muda como nós, não se esquece como nós, e aquilo que você assumir compromisso diante do Senhor, o Senhor vai cobrar de você. Então não se precipite. Entende o caminho da prudência, que é típico de Provérbios, que é próprio de Eclesiastes, que é característica do sábio, que é prudente? Porque essas palavras vãs não são só da boca para fora, elas brotam do coração. E o coração é o ser interior, é o teu íntimo. E a Escritura nos adverte para tantas vezes quantas o coração é enganoso. Cuidado para que suas promessas e compromissos diante do Senhor não sejam movidas por um coração enganoso. E precipitadamente você decide assumir alguns compromissos que não deveria. No final dessa sessão, o pregador nos dá uma parábola para falar sobre como que falar demais diante de Deus é um problema. Ele diz no verso 3, em muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Eu disse uma parábola, mas um provérbio. Isso é um provérbio. Quando você trabalha demais com alguma coisa, você sonha com isso. Meu irmão, trabalhar na loja da minha mãe em época de festas. Eu vendia panetone dormindo. Olá, senhora, quanto é? Deitava na cama e trabalhava o dia inteiro, até tarde da noite, e sonhava a madrugada inteira que estava trabalhando. Você já fez isso? Quando eu trabalhei eu trabalhei numa loja de roupa por um pouco de tempo. Trabalhei com uma parente nossa. E época de Natal, meu irmão, quando eu entro numa loja de roupa e eu vejo um atendente na época de Natal, eu falo assim: moço, pode pôr as roupas que não precisa abrir, eu vou escolher qual que eu quero antes de você abrir, porque eu me compadeço de você. Meu irmão, dobrar roupa trabalhando numa loja de roupa é o caos na semana do dia 24, dia 25. Na verdade, na loja que a gente trabalhava, terminava o expediente, às vezes baixava a porta e a turma continuava dobrando roupa ali por mais uns 40 minutos para poder terminar o turno e ir embora para casa. E você sonha com o que no final de um dia desse? Dobrando roupa? Dos muitos trabalhos vêm os muitos sonhos, é uma conclusão. O pregador está só te contando, a vida é assim. Quando você pensa demais num negócio, você sonha com isso. Ai, nossa, pastor, Deus me revelou que eu vou para a Suíça esse ano. Dormiu no sofá da sala com o YouTube ligado, e o cara que estava viajando no YouTube para a Suíça, mostrando os lugares bonitos da Suíça, né? Acontece, não é assim que acontece? Igual acontece assim com os sonhos, quem fala demais fala besteira. Quem não pondera os compromissos que vai fazer, faz compromissos como um tolo, como um nécio. O nécio é a figura de quem não tem sabedoria. Se você falar demais, se você for precipitado, se você não considerar os compromissos que você está fazendo, você vai fazer compromissos como um tolo, você vai assumir coisas que não deveria ter assumido. Especialmente diante do Senhor. Como que o texto toca a nossa vida? Toca a nossa vida, meu irmão, entendendo que falar demais é um problema e você precisa considerar os compromissos primeiro que você já fez. Porque você tem que cumpri-los. E você então precisa pensar nos compromissos que vai fazer. Terrível coisa é escrever seus próprios votos no dia do casamento. Não é, Kim, Leandro?
fizeram isso recentemente. Quem te obrigou a dizer aquelas coisas? Meu irmão, o casal quer se casar, e não falando daqui do Leandro que eu me referi, né? Qualquer casal, quaisquer namorados, e atentem-se jovens solteiros, ninguém está mandando você casar. Ninguém. A minha mãe mandou, então ela está fazendo errado. Ninguém está mandando você casar. Você vai casar, pensa bem, porque você vai fazer votos. Não faça votos como alguém que o faz precipitadamente. Você vai ter que cumprir os votos que você fez. Não haja como um nécio que faz apressadamente. Perceba, meu irmão, a nossa igreja é uma igreja que não recebe membros rápido. Os irmãos que nos últimos anos têm passado pelas classes de catecúmenos percebem isso. A nossa igreja não é uma igreja que em 1 ou 2 meses você é membro dessa igreja. Simplesmente. Quando alguém deseja se tornar membro, a primeira coisa, essa pessoa fala assim: pastor, eu quero me tornar membro, o que eu faço? A minha resposta, aprendi com o reverendo Itamar. A minha resposta é: nada, você não precisa fazer nada. Vem aí. Não parece o Itamar falando? Vem aí. Fica na igreja. Conheça a igreja. Ouve a nossa doutrina. Ouve os princípios bíblicos que nós sustentamos. Pensa no que a gente está fazendo. Considera todos esses caminhos, para que você não assuma um compromisso diante de Deus como um insensato. Jovens, vocês que ainda não professaram a fé, vocês deveriam prestar atenção redobrada em tudo que acontece aqui dentro. Porque se vocês não creem nessas coisas, se vocês não têm essa disposição, vocês não deveriam fazer compromissos diante de Deus. Talvez você seja um belo membro de uma igreja batista, e você vai ser membro com mais integridade lá do que aqui. Glória a Deus por isso. Porque os compromissos que você fizer diante do Senhor, você vai fazer diante de alguém que está nos céus, que não está mudando de opinião como nós mudamos. E o Senhor está nos advertindo a não agir precipitadamente. É o próprio texto de Eclesiastes que vai dizer: na palavra dos sábios há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. O tolo cai pela sua própria estultícia, pelos seus próprios lábios que assumem compromissos que não devem, que falam como não devem. Provérbios 10:19 nos diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Cuidado, meu irmão, você que como eu é falador. Cuidado na forma como você vai assumir compromissos. Porque o Senhor está nos chamando a entender que nós não podemos fazer isso de forma precipitada. Jesus nos conta uma parábola sobre este assunto. Jesus nos conta dizendo que um pai, dono de um trabalho de agricultura, chegou para os seus filhos e chamou o primeiro filho dizendo: meu filho, vá e trabalhe para mim no campo hoje. E aquele filho diz: sim, eu trabalho, pai. E ele foi? Não foi. O segundo filho, o pai chamou e disse: filho, vá e trabalhe hoje para mim no campo. E o segundo filho diz: eu não vou. Mas depois, ele se arrependeu, ele reconsiderou e ele decidiu ir. A pergunta que Jesus faz é: qual dos dois fez melhor? O que falou que não faria e fez, ou aquele que disse que faria, mas não cumpriu com a sua palavra? É isso que Eclesiastes está dizendo. O Senhor Jesus nos adverte no texto de Mateus dizendo: vocês ouviram o que os antigos disseram, não jurarás falso. E aí Jesus passa a nos dizer: eu vos digo, não jurem por nada, porque tudo por que vocês jurarem, vocês terão que cumprir.
Então, o problema não é jurar falso, o problema é jurar. Você precisa assumir os compromissos que você fez, você vai precisar cumpri-los rigorosamente. E Jesus adverte dizendo: quem vocês são? Vocês não podem tornar um fio de cabelo preto, fazer tornar-se branco, vocês não podem mudar nada, nem a cor do cabelo de sua cabeça. A cor não, eu só queria fazer crescer um pouquinho mais. E ele diz: por que vocês juram fazer as coisas? Por que vocês assumem compromissos precipitados, se vocês nem sabem se têm condições de fazê-los? Qual é o desfecho de Jesus? Ele diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Crentes não fazem juramentos por aí. Se você cresceu numa igreja evangélica como eu, quando você diz para algum colega: juro pela minha mãe, o amigo crente diz: jurar é pecado. Não é. Porque crentes vivem como Jesus, com integridade. O princípio sobre o qual Jesus está dizendo é: nós não precisamos viver como precipitados, a todo tempo assumindo compromissos e falando todo tempo sobre coisas que nós não vamos fazer, eu vou fazer. O Senhor Jesus está dizendo: não prometa, faça. Viva com integridade. Se você tem compromisso, vai e faça. Seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. Se você não deve fazer, você não precisa de juramentos, você não precisa fazer promessas, você não precisa criar votos, vá e faça. O Senhor requer de nós, meu irmão, integridade. No lugar de andarmos precipitados, apressados, fazendo compromissos como nécios, o Senhor quer só que nós sejamos íntegros e façamos o que deve ser feito. É melhor do que fazer votos. Perceba, meu irmão, que o texto não só nos adverte a não sermos precipitados, mas agora, em um terceiro momento, o texto vai nos dizer que nós não devemos tardar em cumprir os compromissos que nós já fazemos. Olhe a sequência do pregador. Cuidado quando você se apresentar diante do Senhor. Tenha discernimento de que você está servindo a Deus. Servindo a Deus com discernimento, não seja apressado em assumir compromissos. Seja sábio e prudente. É mais importante que você seja íntegro e faça o que tem que ser feito do que você fique fazendo votos e promessas por aí. Mas, se você fez votos e promessas, não tarde em cumpri-los. É o que diz o terceiro ponto, o terceiro ensino deste texto. Não tarde em cumprir os seus votos. E o verso 4 nos fala sobre isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Seja apressado em resolver. Você não pode ter pendências diante do Senhor. Qual a razão para isso? Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada daqueles que fazem votos precipitados e não cumprem. Se você votou ao Senhor, se você se comprometeu com Deus, agora vá e faça e cumpra o teu voto diante do Senhor. Não viva como um tolo. Cumpre o voto que fazes. A resolução, o provérbio do pregador é muito simples. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Ninguém mandou casar. Casou? Agora você vai ser casado para a glória do Senhor. Ninguém mandou se tornar membro da igreja. Parece que eu estou falando como um ríspido, né? Irmãos, catecúmenos, novos membros, vocês que estão chegando, nós queremos vocês aqui. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: faça com discernimento. Se você decidir se tornar, e falando agora aos que já decidiram, assuma os teus compromissos e faça diante do Senhor o que você tem que fazer. Você prometeu diante de Deus sustentar a igreja do Senhor fisicamente. Tá bom, pastor, eu dou o dízimo. Não faça como um tolo que dá o dízimo sem entendimento. Não ofereça sacrifício de tolo. Faça com discernimento.
Mas o compromisso que você fez não é só físico, é sustentar moralmente a igreja. É viver a vida cristã como um bom exemplo de Cristo. É empenhar-se nas necessidades da igreja e servir ao Senhor com os seus dons e talentos nesta igreja. Como é que você tem feito isso? Qual é a tua disposição para não só estar no domingo? Porque se eu faltar, o pastor vai chamar minha atenção. O pastor vai lá em casa querer saber por que eu não vou na igreja. Meu irmão, é pior do que isso. O Senhor quer saber por que você agiu como um tolo, sendo precipitado num voto e agora não quer cumprir. Você prometeu se sujeitar às autoridades da igreja, enquanto essas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras. Você prometeu ler a Bíblia com seus filhos. Você prometeu orar por eles e orar junto com eles. E como te lembrei mais cedo, trazê-los com assiduidade à igreja. Me deixe fazer voz ao pregador de Eclesiastes. Deus não se agrada de tolos. Viva como um sábio, cumpra os teus votos e as tuas promessas. Faça o que você prometeu fazer. Quando você prometeu amar a tua própria carne, na alegria e na tristeza. Quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. Porque vida financeira é uma das maiores razões de divórcio no nosso país. E os crentes precisam se voltar para o compromisso que fizeram de, à luz da Escritura, amar a sua própria esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Sujeitar-se ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. E cumprir o voto que você fez diante do Senhor. Pastor, mas eu fiz apressadamente, eu não pensei direito. Já te falo sobre isso. Mas a atenção de ouvir o chamado do Senhor dizendo: eu não me agrado dos tolos. Meu irmão, ser tolo é um problema. Ser tolo é muito difícil. Diz para você alguém que já andou em tolice demais no coração. O texto de Eclesiastes diz que quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Fica evidente a nossa tolice. Pastor, mas como ficaria evidente a nossa tolice? A gente assume compromissos e não cumpre os nossos compromissos. Assim o Senhor está nos falando sobre tolice. O tolo, meu irmão, vive endividado. Ai, pastor, você vai falar sobre finanças agora? É claro, meu irmão. Você acha normal ter o nome no SPC sendo crente? Você assumiu o compromisso de pagar as pessoas e você não o faz. E você não cumpre os teus compromissos. Como você seria alguém confiável? O Senhor nos chama a viver com integridade. Ninguém é obrigado a fazer votos, mas agora que fizemos, precisamos cumpri-los. Onde é que está a palavra dos crentes? Sabe aquele negócio, aquela velha expressão de eu sou um homem de palavra, eu sou uma mulher de palavra? Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Se apresse em cumprir o voto que você fez. Lá na roça a turma tem um bom ou um ruim ditado. Quando se diz que algo é vendido ou um compromisso é feito no fio do bigode. Sabe o que é isso, não? Já ouviu falar sobre isso? A prática dos antigos dizendo, como prova da minha honra, eu vou deixar um fio do meu bigode. Quanto vale um fio de bigode? A honra. Só isso. Ele está dizendo, não tem valor nenhum, isso aqui não é um penhor, mas eu estou dizendo que eu vou voltar e vou cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Meu irmão, cumpra as promessas do teu casamento. Cumpra as promessas da tua membresia na igreja. Cumpra as promessas que você fez diante do Senhor, quando você assumiu a responsabilidade de ensinar seus filhos no Evangelho. Você não assumiu a responsabilidade de pagar a escola cara para eles. Você nunca assumiu a responsabilidade de fazer eles saberem discernir quem é Hegel e quem é Kant. Eles precisam aprender a temer o Senhor. E isso vai partir do nosso
compromisso. Me deixa aplicar isso a Cristo, dizendo com ações de graças. Graças a Deus, porque o Senhor não é como nós, meu irmão. Graças a Deus, porque quando nós estamos falando sobre cumprir votos e promessas, nós podemos olhar para o Senhor Jesus, nós podemos olhar para a pessoa de Deus e dizer, obrigado, porque o Senhor não é um tolo como eu. Porque, meu irmão, o Senhor tem feito promessas e compromissos desde todos os tempos. E o Senhor nosso Deus, em nada dessas coisas foi precipitado. Os votos e promessas que Deus fez a nós na Escritura, todos eles são parte de um plano perfeito e soberano, e em nada o Senhor os fez impensadamente, pelo contrário, os fez soberanamente. E todas as promessas que Cristo fez, Ele as tem cumprido. Quando nós lemos os evangelhos, inúmeras vezes o registro da Escritura é para nossa memória, dizendo, para que se cumprisse a Escritura, e Deus vem cumprindo todas as suas promessas. E graças ao Senhor e à sua bondade e à sua imutabilidade, amanhã nós oraremos mais uma vez, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e a promessa de sustento do Senhor estará sobre a nossa casa, porque o Senhor não é como o homem que muda e se arrepende, Ele cumpre a sua palavra. Nós ouvimos muitas instruções sobre a vinda de Cristo, e nós vimos todas se cumprir. E o Senhor nos deixou tantas outras promessas das quais aguardamos. E nós podemos crer nas promessas do Senhor, porque o Senhor não é como nós. Ele não precisa ser advertido e lembrado de cumprir a sua palavra. Ele simplesmente faz. O Senhor não muda. O Senhor cumpre à risca cada uma de suas promessas para nós. Se nós precisamos ser advertidos a não tardarmos em cumprir as nossas promessas, Deus nem precisa ser lembrado. A todo tempo e pontualmente, Ele tem se lembrado de nós e cumprido cada uma das suas promessas. E por fim, meu irmão, o texto vai nos levar a um desfecho nessa história de assumir compromissos diante de Deus. Entendendo que eu tenho bom discernimento de que estou diante do Senhor. Eu não vou oferecer qualquer sacrifício. Sabendo que eu estou diante de Deus, eu não posso ser apressado, eu preciso considerar bem os compromissos que eu estou fazendo. Tolos é que assumem compromissos impensadamente. Se eu assumir um compromisso, eu vou cumpri-lo. E agora, em quarto e último lugar, a advertência do texto é para que nós não sejamos culpados, mas tementes a Deus. Não seja culpado, seja temente ao Senhor. Porque ao desfecho, só há duas formas possíveis de terminar essa história. Ou lidando bem com compromissos, ou lidando mal com compromissos. E quando nós lidamos mal com eles, o verso 6 diz, não consintas que a tua boca te faça culpado. Não diga diante do mensageiro de Deus que foi por inadvertência. O texto está dizendo com dureza que nenhum de nós poderá se justificar dos compromissos feitos, ainda que precipitadamente, diante de Deus. O mensageiro de Deus há de lembrar os compromissos feitos. Talvez no Antigo Testamento isso acontecesse em alguma forma do sacerdote relembrar alguém de um voto, de uma oferta que foi prometida. Mas é certo que Deus vai requerer, por meio de um mensageiro, que o voto seja cumprido. O seu barriga vai bater lá na sua porta. Pague o aluguel. E o que você vai dizer para ele? Então, rapaz, você sabe que eu falei que eu ia, mas eu não vou mais não. Eu prometi, mas eu não vou estar podendo cumprir. Dói mais quando a pessoa fala assim. Eu não vou estar podendo. O Senhor não vai te tomar por inocente. Você não pode dizer que foi inadvertência. Porque o Senhor vem advertindo os homens sobre todas as necessidades humanas em todos os tempos.
O que pode se conhecer de Deus foi manifesto na natureza e na criação. Deus fala sobre isso em Romanos. Aos crentes, especialmente, a Escritura os adverte a todo momento sobre as necessidades da vida. Nenhum de nós poderá dizer que foi inadvertido. Nenhum de nós poderá dizer que foi relapso na sua vida por falta de compreensão. Eu não entendia bem o que eu estava fazendo quando você assumiu compromissos diante de Deus. O pregador nos dá a razão da culpa, dizendo: o Senhor, por que você deixaria que o Senhor se irasse contra você por causa da sua palavra e destruísse as obras das suas mãos? Se apresse em cumprir, por que você deixaria que o Senhor se irasse? Então, se você viver uma vida relapsa diante do Senhor, se você for precipitado em assumir compromissos e não cumpri-los, o Senhor vai cobrá-lo. O Senhor vai chamá-lo à sua responsabilidade. A Escritura nos diz em Números que Moisés falou aos cabeças das tribos de Israel, dizendo: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se de alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu. O Senhor exige que nós cumpramos os nossos compromissos, e nós não seremos tomados por inocentes. Nenhum de nós poderá dizer que foi inadvertido, especialmente você que veio no culto hoje. Há um provérbio em que agora o pregador vai aplicar este quarto ensino. E no verso 7 ele nos diz: porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. A multidão de sonhos e planos e projetos, quando eles são muitos e a pessoa quer muita coisa ao mesmo tempo, isso acaba se tornando vaidade. E vaidade, no sentido de Eclesiastes, isso é poeira, isso é neblina e vai ser soprada pelo vento. Isso é muito passageiro. Como os planos que, quando se multiplicam, passam muito rápido, nenhum deles são cumpridos, assim também as muitas palavras, elas passam muito rápidas, elas não são cumpridas. E nós seremos tomados por culpados perante o Senhor, porque nós falamos muito mais do que deveríamos, quando nós devíamos ser mais prudentes e considerar o que estamos fazendo. A conclusão do texto é simples e direta. Tu, porém, teme a Deus. Ou você vai viver como um culpado, ou tu, porém, teme a Deus. Temer ao Senhor é andar no caminho dos sábios, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E temer a Deus, meu irmão, envolve medo. Não, temer a Deus não é medo. É medo, sim. Imagina o povo de Israel todo à beira do Monte Sinai, e aquela grande montanha estremece, ela chacoalha o chão debaixo dos seus pés, e a montanha está coberta por uma grande nuvem de cinzas escuras, e do meio dessa nuvem, raios e trovões são expelidos, e a voz de Deus, como um estrondo, fala de dentro daquela montanha. Você quer subir lá? Eu não, tá maluco, cara? Medo. Medo é que não é só medo. É medo com reverência. Como que pode acontecer medo com reverência? É que assim, tá vendo toda essa exposição de poder aí de Deus? O que ele poderia fazer de forma justa contra o nosso pecado? Sodoma e Gomorra, né? Deus podia jogar uma bola de fogo em cima da minha casa. Eu sei que ele podia, e eu sei que ele deveria, porque eu sou merecedor disso. Mas ele não fez. E por misericórdia, ele decidiu perdoar todas as ofensas que eu fiz a ele. E eu sei que ele pode fazer algo tão duro contra mim, mas ele não fez por amor. E olha, eu agora o amo com profundo respeito. Agora a minha vida está voltada para ele. Eu quero ouvir tudo que o Senhor tem a me dizer. Eu quero viver uma vida que agrade a Ele.
Eu quero respeitá-lo com esse discernimento profundo de me pôr na casa do Senhor, não sendo precipitado, e agir com sabedoria e cumprir os meus votos diante de Deus. Eu quero viver uma vida diante de Deus. Eu quero temê-lo. Isso significa temer ao Senhor. Este é o caminho daqueles que lidam bem com os seus votos. Quem teme a Deus faz o que tem que ser feito com integridade de coração, sem precisar falar demais. Quem teme a Deus vai passar a não andar de forma agitada e precoce, assumindo compromissos indevidos. Quem teme a Deus é gente de palavra. O sim é sim, o não é não. Não vivem como bajuladores, não vivem como os hipócritas, não vivem como quem faz promessas feito um candidato em ano de eleição. Quem vive diante do Senhor faz o que tem que ser feito com integridade. Meu irmão, tema a Deus. Não ande na culpa de uma vida descompromissada. Tema a Deus. Lance mão do temor do Senhor para viver de forma sábia e prudente em tudo que você precisa fazer. Meu jovem, vai assumir compromissos, hein? Estou falando de casamento, não. Estou falando do juramento da faculdade, que também é um juramento. Tema a Deus. Faça com temor a Deus. Se case com temor a Deus. Talvez o problema dos divórcios, do adultério, comece na falta de temor a Deus. O problema do nosso endividamento financeiro é falta de temor a Deus. Se as diversas atividades da igreja não são todas cumpridas, é falta de temor a Deus. E o Senhor está nos chamando para andar de forma fiel diante dele, com um coração cheio de temor e não como um tolo. O caminho do tolo, meu irmão, ele é evidente. O tolo vai expor a sua própria tolice. O chamado do Senhor é para que nós não andemos por aqui, mas para que nós sejamos em todas as coisas tementes ao Senhor. Me deixe te apresentar uma última objeção. Alguém, então, ouvindo isso aqui, vai dizer: então eu não vou casar. Então eu não vou me tornar membro da igreja. Então eu não vou assumir compromisso financeiro com ninguém. Então eu não vou dizer que eu vou tocar no próximo domingo no culto. Então eu não vou nunca mais assumir nenhum compromisso. Porque assim eu não serei culpado. É impossível viver assim. Você precisa lidar com este mundo. É a realidade nua e crua de Eclesiastes. O mundo é assim. E você só pode enfrentá-lo com temor a Deus. Não haverá maior benefício em ser alguém descompromissado, mas o grande benefício é replicar o caráter idôneo do nosso Deus, vivendo no temor do Senhor. Que Deus te dê graça, meu irmão, para honrar os seus compromissos, para testemunhar de Cristo, para ser na tua vida, em qualquer coisa que você se disponha a fazer, alguém que expõe um padrão de seriedade como Jesus. Que você, diante de Deus, seja bem-aventurado em todos os compromissos que você for apressado em cumpri-los. Comece a cumprir os teus compromissos com Deus. Volte lá no mercado e compra para o teu menino aquele chocolate. Não, brincadeira. Nós precisamos andar diante do Senhor com bom discernimento. Que Deus nos dê graça para isso. Quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Os nossos irmãos vão nos conduzir em um cântico de pós-lúdico.